Pronto, gente, começou a gravar. Então, como eu falei para vocês, a gente fazer uma gravação só de todas as correções, de todas as atividades, tá certo? Na primeira atividade, né, que a gente vai ver agora, vai ser o exercício de administração financeira que a gente viu na outra aula, dos conteúdos da outra aula. E aí, na primeira questão, eu já pergunto para vocês o que são finanças, né? E a resposta lá que eu vi que a maioria colocou também, compreende o conjunto de atividades relacionadas com a gestão de fluxos e recursos financeiros na organização. Ou seja, finanças nada mais é do que a arte, né, de gerenciar, né, a ciência de gerenciar a gestão do dinheiro, desde a entrada até a saída. Então, a gestão de fluxo de caixa compreende o que seria finanças, né? E aí, eu na segunda questão perguntei para vocês qual é a função do gestor financeiro, né? A função do gestor financeiro basicamente são essas daqui, ó. Análise e planejamento do controle financeiro, tomada de decisão de investimento, tomada de decisão de financiamento. Isso é basicamente a função do gestor financeiro. Então, ele, quando compreende esses três itens, né? Análise e planejamento de controle financeiro, decisões de financiamento e decisões de investimento, a gente está falando de todos os aparatos, né? De todas as funções, de todas as áreas de um financeiro de uma empresa. Basicamente, se resume nesses três itens, tá certo? Na terceira questão, eu perguntei o que era orçamento de capital. Né? Orçamento de capital é o processo de planejamento e gestão de investimento de uma empresa em longo prazo. Né? Nessa função, o administrador financeiro procura identificar as oportunidades de investimento, cujo o valor para a empresa é superior ao custo de aquisição. Em termos amplos, isso significa que o valor do fluxo de caixa gerado por um ativo supera sempre o custo desse ativo, o valor desse ativo. Então, orçamento de capital nada mais é do que a gestão do dinheiro, né, para que esse ativo sempre supere o valor desse ativo. O que é um ativo? É tudo que a empresa tem de positivo. Né? Então, a superação, a geração de dinheiro através de um próprio ativo, do próprio dinheiro, nada mais é do que o orçamento de capital. Né? Aí, na quarta questão, perguntei, né, o que é estrutura de capital. Então, estrutura de capital nada mais é do que a junção do capital próprio, do capital da empresa, com o capital de terceiros, de outras pessoas, de bancos, de entidades financeiras. Ou seja, a junção do dinheiro da empresa com o dinheiro que ela possivelmente pode precisar para fazer exatamente um orçamento de capital. Então, essa é a estrutura de capital. É a junção do capital próprio com o capital de terceiro. E aí, na quinta questão, eu perguntei para vocês para definirem o que é a administração do capital de giro e qual a importância dentro de uma organização. Então, o capital de giro é o ativo circulante de um determinado período, né? É o total de recursos necessários para que a empresa disponha para desempenhar suas atividades diárias. Então, o capital de giro sempre vai estar relacionado ao meu ativo circulante. O ativo circulante são as contas que fazem parte daquela circulação daquele dinheiro em um período de até 12 meses. Então, o dinheiro que a empresa precisa para executar, né, para financiar suas atividades diárias, caracteriza esse capital de giro. E aí tem um equilíbrio, né, que a gente estudou até em capital de giro, quando a gente estava vendo a disciplina de capital de giro, tem um equilíbrio de onde e quando esse capital de giro está sendo possível, está sendo acessível, está sendo saudável para a empresa. Existe um ponto de equilíbrio para a gente trabalhar esse capital de giro, como a gente já viu, né? A importância do capital de giro é dessa forma, zelar, né, pela organização e saúde financeira da empresa, garantindo um ambiente sustentável que possibilite não só o desenvolvimento interno, mas também o crescimento e volume dos negócios, é óbvio, né? É através do capital de giro, né, que a empresa vai desenvolver o seu crescimento, o seu crescimento e o seu desenvolvimento em um determinado período. Então, isso era o que a gente estava precisando entender um pouquinho sobre o exercício de administração financeira. Passando para o próximo exercício, né, contabilidade. Eu acho que eu vou pegar logo essa. Não, essa. Contabilidade gerencial, e aí eu perguntei para vocês o que na disciplina de contabilidade gerencial, eu perguntei de que forma, a primeira questão, de que forma a contabilidade gerencial ajuda na tomada de decisão. Gente, a contabilidade gerencial
Não é que ela ajuda, ela é necessária para a tomada de decisão. Porque é através, se vocês depois vocês leem a resposta, porque é através dos relatórios contábeis gerenciais, né, que nós, enquanto gestores financeiros, tomamos decisões enquanto essas nossas funções, né? Planejamento e controle financeiro, decisões de investimento, decisões de financiamento. Então, é extremamente útil, né, os relatórios que saem da contabilidade gerencial. Por isso que ela é importante para tomar a decisão, porque é através dela que nós, enquanto gestores financeiros, temos a empresa, a gente fica com a empresa exatamente financeiramente dentro de um papel para a gente entender o que pode melhorar e onde é que a gente pode buscar os financiamentos e onde é que a gente pode fazer os nossos investimentos. É justamente através desses relatórios contábeis que saem da contabilidade gerencial. Na segunda questão, eu perguntei qual a diferença entre contabilidade gerencial e contabilidade financeira. A contabilidade gerencial tem por objetivo identificar, mensurar, relatar e analisar informações sobre os eventos econômicos de uma organização. E a contabilidade financeira lida com a elaboração e a comunicação de informação econômica sobre a organização ao público externo, acionistas, credores, bancos fornecedores, órgãos reguladores e por aí vai. Então, a contabilidade nos dá a contabilidade gerencial, como eu falei anteriormente, nos dá informações, né, para os eventos econômicos da situação econômica financeira da empresa, e a contabilidade financeira serve como base para as tomadas de decisões dos outros stakeholders, das outras pessoas que são envolvidas no processo financeiro gerencial, né, no processo, na gestão financeira e gerencial. Tá certo? Então, essa é a diferença básica entre uma e outra, né? Aí, na terceira questão, eu perguntei, relata a importância do balanço patrimonial como relatório contábil. Gente, o balanço patrimonial é a fotografia da saúde e de como a empresa está financeiramente naquele momento. Então, é exatamente a fotografia do balanço patrimonial como relatório contábil. Para que serve o balanço patrimonial? A principal utilidade dessa peça contábil é demonstrar situações financeiras e patrimonial da empresa em um determinado período. Então, ele é importantíssimo. O balanço patrimonial é importantíssimo. É como eu canso de dizer para vocês. A gente não precisa, enquanto gestor financeiro, fazer contabilidade. Mas entender contabilidade é crucial. É importante que a gente entenda isso. Porque é através desses relatórios, como o relatório gerencial, como uma DRE, como o próprio balanço patrimonial, é exatamente a fotografia de como está a saúde financeira daquele momento, naquele período, costuma ser em até 12 meses. Então, essa é a importância, né? Essa relevância, essa é a função do balanço patrimonial enquanto relatório contábil. Me dá uma fotografia exata de como está a saúde financeira naquele período. Tá certo? Na quarta questão, eu perguntei quais são os grupos de contas que fazem parte do balanço patrimonial. Isso é óbvio, a gente já sabe disso desde o primeiro semestre, né? Quando a gente viu contabilidade básica. Então, os grupos de contas do balanço patrimonial, o ativo, passivo e PL. Esses são os três grupos de conta que fazem parte do balanço patrimonial. O meu ativo, o meu passivo e cá embaixo está o meu PL. Um mais o outro vai ter que ser igual. O ativo menos o passivo vai ser igual ao meu PL. Se o que eu tenho de positivo menos o que eu tenho de negativo vai ser igual o meu patrimônio líquido. Isso é a forma básica da contabilidade. Tá certo? E na quinta questão, eu perguntei para vocês me citarem quais são, citarem cinco grupos, cinco contas, né? Cite cinco contas que compõem o ativo circulante e cinco que compõem o meu passivo circulante. Então, a gente sabe que o passivo e o ativo circulante são aquele grupo de contas que a gente vai trabalhar, né, nele no período de até 12 meses, quando circula no período de até 12 meses. A partir desses 12 meses, são contas que fazem parte do meu imobilizado ou permanente ou não circulante, como queiram chamar. Tá certo? Então, o ativo circulante pode incluir contas a receber, estoque, antecipação de duplicatas, caixa, depósito bancário, mercadorias, matéria-prima. Então, tudo isso são contas que fazem parte do meu ativo circulante.
E as contas que fazem parte do meu passivo circulante são consideradas, a gente pode citar como fornecedores, também aqui, fornecedores, duplicatas a pagar, empréstimos bancários a pagar no período de até 12 meses, títulos a pagar. Então, todas as obrigações a pagar no período de 12 meses faz parte do meu circulante. Isso vocês nunca vão poder esquecer, né? Que os circulantes são aquelas contas, os ativos, as contas dos circulantes, tanto do ativo quanto do passivo, são as contas que o gestor financeiro trabalha no período de 12 meses. Passou disso, não faz parte do meu circulante. E aí o circulante pode se dividir em ativo circulante, que são essas contas que fazem parte, como caixa, estoque, matéria-prima, depósito bancário. Então, tudo isso é tudo que eu tenho de positivo no meu circulante. E no meu passivo circulante são as contas que eu tenho a obrigação de pagar no período de até 12 meses, como salário de funcionários, empréstimos de até 12 meses, títulos de crédito. Então, por aí, tudo aí são contas do meu, que fazem parte do meu circulante. Tá certo? Então, esquecemos, vamos agora passando para a próxima, que vai ser a atividade de mercado de capitais, né? É bem rápido mesmo, a atividade de mercado de capitais. Aí eu perguntei na primeira questão o que você entende sobre mercado de capitais, e aí é óbvio, fica aberto para quem quiser responder, como queiram responder, desde que esteja dentro do conceito do que a gente estudou, né? Mercado de capitais é um mecanismo de distribuição de valores imobiliários que tem o objetivo de gerar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas e viabilizar o processo de capitalização. Então, o que é mercado de capitais? São os títulos de crédito que são gerados através de indicadores de liquidez para gerar venda, para gerar receita, através dessas vendas e compras de títulos de crédito, né? E na segunda questão, eu pedi para vocês definirem o mercado primário e o mercado secundário, né? No mercado primário é onde se negocia a subscrição de novas ações ao público, isto é, onde os valores mobiliários circulam pela primeira vez dentro do mercado de capitais. E no mercado secundário, nada mais é do que os títulos de crédito onde é recirculado. Em um exemplo, você tem uma empresa e você vai vender o seu título de crédito na primeira vez no mercado de capitais. Então, vai fazer parte do mercado primário. Só que aí você vendeu. E aí, digamos que um outro acionista, uma outra pessoa comprou já de você. Então, já faz parte do mercado primário. É como se tivessem etapas para a venda e negociação dos títulos de crédito dentro do mercado de capitais, né? Na terceira questão, eu pedi para vocês me dizerem quais são os principais papéis negociados no sistema financeiro. Então, está lá bem direitinho no PDF. Os comerciais são títulos de crédito. Tudo isso aqui são títulos de crédito. São títulos de crédito que são negociados dentro do mercado de capitais. Comercial Pampros, debêntures, letra de câmbio, CDBs, CDI, Certificado de Depósito Bancário, que é o CDBs, e CDIs, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiros e Interbancários. Então, tudo isso aqui, gente, são títulos de crédito que são ações, né, que são negociados dentro de um mercado de capitais. São papéis, créditos negociados dentro desse mercado, que são a compra e venda de ações financeiras. Tá certo? Na quarta questão, eu perguntei para vocês por que investir no mercado de capitais. Isso aí é muito aberto, né? É muito empírico, essa questão de por que investir no mercado de capitais, porque muita gente não gosta, mas muita gente vive disso, né? É importante investir, porque o investidor em ações contribui para a produção de bens, né? Dos quais ele também é consumidor. Como acionista, ele é sócio de uma empresa e se beneficia da distribuição de dividendos sempre que a empresa obtiver lucros. Então, essa é uma das principais funções dos investidores, dos caras que... Eu tenho muitos amigos que são investidores de mercado de capitais e ganham muito dinheiro. O menino aí de Aurora, o Alisson, ele faz contabilidade, ele fazia o curso DCC. E ele está fazendo contabilidade lá em Cajazeiras. Aí ele pegou um gosto aí por investir nesse mercado de capitais e ele está ganhando muito dinheiro. De vez em quando só vejo ele postando os gráficos, né, e as vendas dele, porque você não precisa estar lá. Pelo um gráfico do computador, você consegue movimentar as ações, tanto do mercado primário quanto do mercado secundário. É muito legal. Na quinta questão, né, eu pedi para vocês me dizerem quais são os principais benefícios do mercado acionário. E aí são esses, e aí depois eu coloquei também a descrição, né, a discriminação de cada um, depois vocês leem para não ficar extenso, eu vou só dizer quais são financiar a produção e os negócios,
possibilita que os recursos poupados se tornem investimentos, constitui uma forma de crescimento das companhias e por aí vai. Aprimora o princípio da governança corporativa e o mercado de ações atua como indicador econômico. Então, esses são os principais benefícios do mercado acionário. Então, é através desse mercado, gente, que todo mundo consegue ser dono de uma empresa, ter um pedacinho, né? Ter uma pequena fraçãozinha de uma empresa, de uma grande multinacional, de uma Coca-Cola, de uma Natura, de uma, sei lá, de uma coach. Então, essas grandes empresas são negociados os títulos de crédito para que cada investidor consiga ter uma pequena fraçãozinha, né? E uma pequena parcela dos lucros e dividendos compostos nas negociações, tanto primária quanto secundária, dentro do mercado de capitais. Tá certo? E aí, gente, na última questão, eu pedi para vocês fazerem, né? Eu pedi para vocês me dizerem, Vitor, eu vou pegar o teu que ficou perfeito, né? Que é até igual ao meu, só mudou a corzinha. Eu deixei a tua cacheta até mais bonitinho, coloquei amarelinho. Aí eu pedi para vocês fazerem qual é a importância, né, na disciplina de informática aplicada à gestão financeira. A gente vai trabalhar muito isso, né? Porque é importante que a gente, enquanto gestor financeiro, entenda um pouquinho de informática. Não se faz gestão financeira sem utilizar a informática, sem utilizar o Excel, sem utilizar o computador, sem utilizar um PowerPoint, por aí vai. No exercício, eu pedi para vocês criarem um arquivo, né? Uma planilha para cada mês do ano, e dei 3 meses, janeiro, fevereiro e março, né? Em que cada uma delas pode colocar cabeçalhos de data, para colocar um cabeçalho como data, pedido de cliente, produto, quantidade e data de entrega. E formatar essa planilha, formatar essa tabela de dados para receber 10 registros. Depois de pronta, as planilhas inserir uma coluna vendedor. E aí, tem essa daqui de vídeo que eu vi, que ficou perfeita, né? Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Ficou perfeita. Ele colocou aqui, ó, a primeira a gente pediu as colunas, né? A planilha. Aí tá aqui o nome, data, pedido, cliente, produto, quantidade, data de entrega e vendedor. E aí ele fez tudo direitinho, ainda separou, né? Por cores. Eu achei muito legal. Como não tem título, não tem não título, né? Que eu pedi não título, ele colocou aqui a data, aí tá aqui as colunas, né? As linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou só uma linha, né? Eu pedi para colocar 10 linhas. É só aumentar aqui as 10 linhas. Tá certo? E aí... Opa! As 10 linhas. Pronto, aqui a gente tem as 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desculpa, tem as 10 linhas. Ótimo. Tem as 10, desculpa. Então tem as 10 linhas. E era simples, era só você fazer isso, né? Porque aí embaixo, gente, as colunas é exatamente dessa forma. Vocês sabem que o Excel, ele é formado de várias tabelas, né? De várias tabelas. Se eu observar bem aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo tem janeiro, fevereiro e março. E ele assim fez em todas as linhas, as tabelas. Então, aqui é a tabela do mês de janeiro, aqui é a tabela do mês de fevereiro e aqui é a tabela do mês de março. E assim sucessivamente. Bem simples fazer, eu acho que todo mundo fez, né? E aí aqui, digamos que na próxima etapa, a gente vai fazer um pedido no dia 12, sei lá, do 9 de 2021, e por aí vai. Aí ficou assim que não dá, viu? Se aumentar um pouquinho aqui, já dá. E aí o número do pedido, para lá 36, aqui o cliente. E aí vamos colocar o cliente. E aí a gente começar a preencher, se vocês observarem, começar a organizar o produto, digamos que foi chocolate. Então, a gente começa a organizar essas tabelas, a quantidade, 12, a data de entrega desse cliente, vamos botar 12 do 10, né? Botar 9, 12 do 10 de 2021. E o nome do vendedor, Pedro, foi Pedro que vendeu. Então, se a gente observar, já imaginou a gente fazer uma gestão financeira sem estar algo organizado dessa forma?
Então, isso ajuda a gente a entender e a organizar todo Gente, eu lembro que quando eu trabalhava na Project, a minha assessora, né, do financeiro, eu era gerente financeiro e tinha a Vandelma, ela fez uma planilha dessa de fluxo de caixa para mim que me ajudou bastante, né, um fluxo de caixa, um segundo fluxo de caixa sem ser o do sistema da empresa, que me ajudava mais do que o do sistema, porque era mais acessível, era a outras pessoas podiam mexer, entendeu? Então, era muito interessante. Então, se vocês observarem, fica perfeito a organização dentro de uma planilha de Excel e ajuda muito a gente. Então, a ideia é justamente essa, fazer as datas, colocar as datas aqui nas colunas, né? São 10 linhas, e Vida ainda colocou mais legal que ficou, ele ainda dividiu o azulzinho e ainda colocou para diferenciar, né, as corzinhas cinza, e é importante que a gente use as cores mais claras, sei lá, sem ser tanto cheguei, porque fica melhor o visual, né, o negócio. E aí embaixo, aí em cada coluna dessa, a gente mudou. Então, se eu quisesse que fosse 10, aí será aumentando aqui, ó. Aí renomear, vamos dar março, abril, né? Então, aqui já tem a coluna, já tem o mês de abril, e por aí vai. E aí você pode ir aumentando aqui o quanto você quiser, e colocando a quantidade de meses que você necessitar. Por enquanto, eu pedi 3 meses, né? E na próxima aula a gente já vai começar os preenchimentos dessa planilha, formatação com relação a valores, com relação a datas, com relação ao próprio produto, entendeu? Código de barra. Então a gente vai começar a utilizar essas planilhas de forma bem útil para o nosso trabalho. Então deu para entender mais ou menos como era que era para fazer exatamente essa planilha. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Vou parar de gravar aqui e a gente tira as dúvidas. Espera aí, viu?